Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast do Itacé. Eu sou o Gabriel Tavares e hoje nós vamos tocar em um assunto que não é apenas importante, mas urgente e essencial para o nosso futuro e para o futuro das nossas cidades. Nós já conversamos aqui sobre a eficiência da alvenaria cerâmica racional na prática da obra e sobre toda a tecnologia envolvida na produção dos blocos. Mas hoje nós vamos fechar esse ciclo falando sobre o meio ambiente. O nosso tema é sustentabilidade na construção com blocos cerâmicos. Lá no Engenharia Civil, eu sempre bato na tecla de que a construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais no mundo. Por isso, escolher os materiais certos faz toda a diferença. Hoje, nós vamos entender o impacto ambiental super positivo da alvenaria cerâmica, desde o momento em que a argila é extraída da natureza, passando pela redução absurda de entulho e desperdício de obra até o momento do descarte e da reciclagem. Vamos descobrir por que construir com blocos cerâmicos é de fato construir de forma mais verde e consciente. E para mergulhar fundo nesse tema tão relevante, eu tenho a honra de receber dois convidados que têm currículos simplesmente impressionantes e uma bagagem incrível na área de sustentabilidade e inovação. Primeiro, quero dar as boas-vindas ao Constantino. Ele é arquiteto e urbanista com mestrado em habitação pelo IPT. Com mais de 20 anos de experiência, o Constantino é uma verdadeira referência nacional em alvenaria racional, sistemas construtivos e industrialização da construção civil. Atualmente, ele lidera a Cerâmica City, promovendo o desenvolvimento tecnológico de soluções sustentáveis e ainda é coordenador nacional da norma de alvenaria sem função estrutural na ABNT. Constantino, é um privilégio ter você aqui com a gente e para completar essa mesa de peso, recebo também a engenheira doutora Clarice Reiter Menezes Degani. Clarice é engenheira civil, mestre e doutora em tecnologia e gestão da produção pela Escola Politécnica da USP. Desde 2008, ela atua como consultora para desempenho e sustentabilidade em grandes empreendimentos imobiliários e ela já foi assessora técnica em sustentabilidade no Secovia SP e na USP. E hoje é curadora, membro do Conselho e diretora executiva do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, além de ser professora em cursos de MBA da Poli-USP. Clarice e Constantino, sejam muito bem-vindos. Vamos prosseguir. Para começarmos, a construção civil é frequentemente apontada como um dos setores que mais geram impacto ambiental. Clarice, queria começar com você que tem essa visão ampla de sustentabilidade. Quando falamos em descarbonização, estudos mostram que blocos cerâmicos podem emitir até 66% menos CO2 do que alternativas como paredes de concreto armado. O que explica essa diferença tão significativa na pegada do carbono? Bom, podem, né? Mas a gente tem que analisar de uma forma ampla, né, o ciclo de vida de um edifício como um todo e como os materiais são empregados. Então é importante a gente entender que existe uma extração de materiais que são agregados e fabricados até eu chegar ao bloco e aos componentes de uma parede de concreto, de uma parede de bloco de concreto, de uma parede de alvenaria, de bloco CPS, né? Quer dizer, eu tenho que entender o carbono emitido nesse processo. Eu tenho que entender as distâncias de transporte desses materiais até o canteiro de obras. Então, esse material tem que estar disponível, né? Porque existe um carbono emitido nesses transportes. Existe um outro carbono que é calculado dentro do canteiro de obras. E aí, o método construtivo, né? A gente está falando de vedações, dessas alvenarias também é relevante do ponto de vista de execução no canteiro. E depois existe uma etapa final que é o edifício pronto, operando, e como é que esses componentes se comportam em termos de entrada e saída de carga térmica, de desempenho do edifício e o carbono operacional do consumo de energia desses edifícios. Então, isso é muito importante. Então, é um pensamento de ciclo de vida mesmo que a gente fala. Então, mais todos holístico. Mais holístico. Mais holístico. Todas essas etapas têm que ser avaliadas para a gente realmente fazer o cálculo de qual sistema é mais ou menos relevante, qual emite mais ou menos carbono, dependendo da localização desse edifício. Bacana, é um número que realmente impressiona demais. E, Constantino, hoje a agenda ESG não é mais uma opção, é uma exigência de investidores e clientes, né? Como a escolha da alvenaria cerâmica racionalizada ajuda uma construtora a melhorar seus indicadores ambientais e a se alinhar com as metas globais de redução de emissões? Bom, primeiramente queria agradecer o convite de novo aqui e falar que estou honrado que estou do lado da Clarice, uma amiga aí.
que a gente vem trabalhando junto em algumas ações, né? Mas basicamente aqui, Gabriel, quando você vai falar assim, escolher aquilo que a Clarice falou, você vai ter que saber escolher melhor o produto que você vai incorporar dentro do sistema construtivo, o mais adequado para aquilo para a sua demanda. Porque não adianta eu falar, teve um professor meu que na verdade ele é egípcio, mas nos Estados Unidos. Ele fala assim, na alvenaria tudo é demanda e oferta, como no mercado. Então assim, a mesma coisa, qual que é a demanda que a sociedade está dando para aquela edificação, naquele terreno, que como eu vou fazer para suprir? Obviamente a gente tem possibilidades dentro do produto cerâmica vermelha, muito eficientes. Que seja ele desde a questão da fabricação, um transporte, a execução do edifício e depois de uso e ocupação, que muito bem a Clarice falou. Não adianta nada eu fazer uma casa muito rápida, muito bonita e tal, mas depois eu vou gastar zilhões de carga térmica, zilhões de dinheiro para poder manter aquele ambiente confortável. Então, o bom de você falar na questão do Brasil é que a gente ainda tem produtos e sistemas construtivos muito baratos para a construção brasileira com relação a outros países e que dá um desempenho muito eficiente, muito legal. Então, eu acho que é o ponto da alvenaria racional cerâmica, ela ser tanto eficiente nas questões térmicas, questões sustentáveis, porque vamos falar, ESG não é só, vamos falar da questão sustentável, você tem uma questão também da sociedade, demanda da sociedade, e você tem uma questão da governança. Eu até brinco, né? Eu falo assim, ESG a sigla tá trocada, a governança tinha que estar em primeiro, porque nada para de pé se você não tem uma governança e não traz... planejamento. Você... Vou me chamar de capitalista e tudo bem, não tem problema, mas é real. Se eu não tenho lucro, eu não executo. Entendeu? Nenhum empresário não viabiliza. E a questão é a questão de o lucro si por lucro si. Não, porque senão, se eu não tiver lucro, eu não consigo investir, não consigo pagar meu funcionário. Então, é toda uma cadeia. Então, o ciclo não gira, o ciclo não acontece. Né? Então, entendo que a escolha correta, como fez, demanda também de critérios técnicos e não achismos. O problema é que hoje a gente está muito mais mergulhado em achismos do que realmente critérios técnicos. E eu acho que o trabalho que o CBSS faz é extremamente relevante porque ele traz esses critérios técnicos e tenta trazer à luz de maneira adequada para o consumidor da edificação de maneira geral. Porque nem todo mundo sabe o que é uma carga térmica. Nem todo mundo sabe o que é um desempenho acústico. O que representa 4 ou 5 dB a mais de ruído no teu ouvido. Então, acho que isso é um trabalho muito legal que o CBS vem fazendo e trazendo à luz esses critérios técnicos para o público de maneira geral. Perfeito, muito bem colocado. E entrando agora na questão dos recursos naturais. Clarice, a água é um recurso cada vez mais escasso e caro. Só que dados apontam que uma casa construída com blocos cerâmicos consome cerca de 84% menos água em comparação com paredes de concreto. Como a alvenaria cerâmica consegue ser um método construtivo tão seco e eficiente nesse sentido? Vamos lá, a gente está falando do canteiro de obras, né? E de um sistema seco. Esse dado, eu acho que vem desde o ciclo de vida completo. Então, desde a produção, 80, assim, eu acho que é desde o ciclo de vida, na hora da extração, sei lá, do minério, com formação das chapas, até a execução do edifício. Eu acho que não é só da etapa de canteiro de obra. Esse número eu acredito que seja... Mas é importante também, porque na minha resposta anterior, que eu destaco um pouco o ciclo de vida, o que acontece, o que a gente tem que estar atento em termos de impacto ambiental e emissão de carbono ao longo de todas essas fases, quando a gente olha uma construção mais seca, né, que consome menos água, que você meio que preserva, né, esse bem que é a água, a gente tem que enxergar que o mais importante disso tudo é o planejamento. Se eu não tenho um bom planejamento para ter aquele sistema de vedação para que ele aconteça dentro do canteiro, vamos pegar o canteiro de obras mesmo, né? Também na fábrica e também depois no operando. Mas no canteiro, se eu tenho ele de uma forma
planejada, eu consigo consumir menos recursos naturais, além da água, o próprio material. Sim, né? sim. Então tem que ter o planejamento. Quando eu penso numa coisa mais seca, também numa coisa mais pronta, né? Uma coisa que tá ali, eu tô lembrando do projeto, que também vem antes do canteiro de obras. Então, se eu tenho um projeto modular, um projeto racional, onde eu já sei exatamente quais são a quantidade de componentes que eu vou usar, eu torno isso menos consumidor de recursos naturais. E de recurso tempo. Também, principalmente. E dinheiro. Exatamente. Quer dizer, tudo tá meio que interligado, eu vejo assim. Porque assim, na hora que você planeja um canteiro, não só essa parte de planejamento da questão dos recursos é extremamente importante. Mas uma coisa que todo mundo não presta atenção é a movimentação que você tem dentro do canteiro, como você vai armazenar esse produto no canteiro, como você vai pegar, tirar do local que você estocou e levar até a mão do pedreiro para ele executar no local correto. Isso tudo, dependendo da obra, você movimenta o canteiro, os estoques, mais de uma vez durante a construção, muito mais de uma vez, se o cara fizer um bom planejamento. E isso traz uma racionalidade para tanto financeira quanto de engenharia, muito melhor. E, consequentemente, você vai ter uma obra mais rápida, que não gaste recursos, que não desperdice recursos, né? Porque a gente está falando da construção brasileira, por mais que a gente fala, vamos lá, vou construir com parede de bloco furo horizontal. Eu construo a parede, tá linda, depois eu venho com uma talística, eu rebento ela inteira para instalar um chuveiro. Isso. Entendeu? Então, esta racionalização. Né? Você faz para depois. Se você for usar. Estou comparando os dois sistemas só, tá? Quando você vai com furo vertical, você vai lá e passa a tubulação por dentro do furo do bloco e é muito simples você fazer. Ou você vai usar um shaft ou outros recursos, né? Mas, assim, esta loucura nossa da construção brasileira, eu falo assim, loucura mesmo, porque a gente é meio louco, né? A gente constrói um negócio, fica lindo, depois derruba para construir de novo, não, ao meu ver, é insanidade. Isso já se enquadra aqui na nossa próxima pergunta, né? Porque não é só não é só na água que a gente economiza. O desperdício é um grande problema nas obras, que era o que você já vinha explanando, Constantino. E aí, o que mais você poderia falar sobre isso, sobre esse desperdício? Como a racionalização minimiza o desperdício nas obras? Porque assim, vamos lá, a gente... no anterior eu expliquei a questão do bloco hoje furo vertical, ele é muito parecido com o Lego. Então eu tenho a pecinha de um buraquinho, uma pecinha de 2, 3, 4, então eu tenho a área de alvenaria que eu tenho que preencher, então eu consigo modular os blocos de tal maneira que eu não tenho desperdício nenhum, eu sei exatamente quantos tipos de bloco, de cada tipo de bloco eu vou para construir, e eu tenho um projeto para isso. Então o pedreiro vai lá, ele sabe exatamente qual a posição de cada bloco, quanto ele vai gastar de argamassa, se ele vai ter algum reforço de grout vertical, horizontal, que seja verga contra verga ou algum reforço vertical. Então ele já sabe tudo que ele vai consumir em projeto. E depois ele só tem que replicar isso em canteiro. Esse é um ponto também, é um outro desafio. Você treinar a sua mão de obra para replicar aquilo que foi projetado e construído. Por mais que você fala, sempre acontece algum acidente, quebra uma peça, isso, aquilo. E você tem hoje a possibilidade de ter economia circular, ou seja, esta peça que quebrou no bloco, esse bloco quebrou em canteiro, ou por algum... eu consigo trazer de volta para a fábrica, beneficiar esse produto e transformar ele em bloco de novo. Ou seja, eu reciclo ele volta a ser aquele bloco que era bloco na obra, virou um caco, eu consigo pegar esse caco e transformar ele em bloco de novo, como indústria. Então isso também já tem a indústria cerâmica já se adequou a esse tipo de realidade. Bacana. E olhando agora um pouco para trás, antes de chegar na obra, Constantino, muitas pessoas não sabem, mas a sustentabilidade do bloco cerâmico começa muito antes dele chegar na obra. Como as indústrias modernas estão utilizando fontes de energia renovável, como a biomassa, e reaproveitando o calor dos fornos para tornar a produção mais limpa e eficiente? Tá, é bem mais técnico da indústria cerâmica. Tá. É o seguinte... antigamente a gente usava lá atrás, usava lenha, e a lenha, o Brasil era uma floresta. Hoje a gente não é tão bem uma floresta, está mais para um pasto que para uma floresta. Então a gente usava a lenha, era o que tinha na época. Só que com a eficiência nos nossos equipamentos, esta tecnologia de uso de lenha foi ficando meio, além de ser caro,
lenha é uma coisa cara, sim, que entendo que ela deve ser utilizada por outras coisas e não nos nossos foros. Então, toda poda de árvore, hoje basicamente a gente resto de tudo que é resto da indústria moveleira, poda de árvore, resto da indústria alimentícia, casca de coco, casca de nozes, palha, tipo, bagaço, tudo que é resto que você não pode jogar num aterro sanitário comum, nós beneficiamos esse produto e transformamos ele em energia térmica. Então isso já é um ganho de escala, porque já é um CO2 que eu capturei ali, eu vou reutilizar ele para energia térmica. Então isso já tem um ganho, porque se eu for jogar esse lixo num aterro normal, eu não posso, é um aterro 7 a 9 vezes mais caro do que um aterro comum, porque quando ele começa a apodrecer esse tipo de material, ele começa a emitir gases nocivos. Então, por esse ponto, já é um ganho muito legal. Então, com as tecnologias que a gente tem hoje dentro do forno, então, o excesso de calor que eu gerei no forno, eu jogo para o meu secador para secar. Então, eu não tenho perda mais de energia térmica. Então, eu sou extremamente eficiente, porque toda a energia que eu gerei em excesso no forno, eu complemento para secar o meu produto antes de entrar no forno. Então, isso são ganhos que a indústria foi conquistando ao longo do tempo, mas, de novo, não é um negócio que a gente fez porque é legal. Não, a gente fez porque realmente a gente se torna mais eficiente e gasta menos dinheiro, consequentemente, no final do dia vai sobrar mais dinheiro no bolso. Mas foi uma demanda que foi na indústria sendo desenvolvida e que agora que essa demanda mais efetivamente está sendo colocada, basicamente a gente está pronto para só demonstrar que nós realmente somos mais eficientes do que se achava que era no passado. Bacana demais, isso é fundamental, né? E ainda sobre a produção, Clarice, a extração da argila, matéria-prima do bloco, sempre gera preocupações ambientais. Quais são as exigências legais e as práticas de reposição florestal e recuperação de áreas degradadas que as indústrias cerâmicas sérias, como as associadas ao Itacé, adotam hoje? Seguinte, isso é bem sério, né? Porque o consumidor desse material, ele não tem como saber como é que aquele bloco que ele está comprando, o consumidor comum e a construtora e a incorporadora, quer dizer, todo mundo que está fazendo uso do material, sim, não tem exatamente como saber se está havendo ou não uma otimização ou uma preservação desses recursos não renováveis, porque você não planta argila, né, por exemplo. Né? Então é um recurso natural não renovável. Né? A madeira é um recurso natural renovável. Sim, mas como é que você extrai essa madeira para ela continuar, né, sendo reposta e isso continuar se renovando no meio ambiente? A única forma que eu vejo do consumidor se atentar para garantir que essa preservação está acontecendo da melhor forma, é ter certeza que ele está adquirindo material de construção de fornecedores em conformidade fiscal, em conformidade trabalhista, que operam em áreas com licenciamento ambiental. Então é muito importante a consulta, né, nessas instâncias, na hora que você vai homologar, né, o seu fornecedor de bloco, que você consulte isso. Né? O CBCS tem uma ferramenta que se chama 6 Passos, onde a gente percorre tudo isso. Né? Vai no site tal, vê se tem CNPJ. Né? Vai no outro site, vê se está lá isento de trabalho infantil, né, mão de obra escrava. Então tem uma série de coisas que não tem nada a ver, mas que são assim preliminares à pauta da sustentabilidade. Então é cumprir com a legislação. Se ele está remunerando corretamente os funcionários dele da fábrica, então só aí você já passa uma régua numa série de materiais que você não deve adquirir, porque eles estão ali no mercado e são 80% ilegais. Existe uma prática errada, né, no mercado. Então, assim, o bom fornecedor que está fazendo tudo certinho, ele tem que ser privilegiado e essas consultas têm que ser feitas. E outro é o PSQ. Sim. Né? Então, existe o Programa Setorial da Qualidade da Cerâmica Vermelha, né? E esse PSQ, ele já traz uma lista daqueles fornecedores que cumprem requisitos de conformidade técnica. Então, além do cara não estar lá trabalhando com uma exploração irregular, ele não está lá com mão de obra, né, irregular, ele também tem que ter um bloco que desempenha minimamente
com a norma de produto segundo a ABNT. No caso nosso é 15270 de bloco. Sim, sim. Então, a gente até estava comentando no episódio 2 que essa certificação é como se fosse uma garantia ali para o projetista, né? Uhum. Então, até para o cliente e para o construtor que construiu ou vendeu o imóvel que utilizou a alvenaria cerâmica certificada, está tendo impacto ambiental. Então, até aquele cliente que chegou somente a comprar está fazendo impacto socioambiental também para a sociedade de forma indireta, né? O mais importante é que não é uma opção. Porque você ter um bloco com menos carbono incorporado ainda é um diferencial. É. Agora, o bloco de um fabricante que está lá dentro do PSQ em conformidade é um bloco que vai ter o tamanho que ele falou que tinha. Vai ter a absorção de água que ele falou que tinha. Vai ter a resistência que ele falou que tinha. Então, isso é obrigatório. Não é nenhuma certificação, sabe? É uma coisa assim, ou tem ou não tem. Se não tem, não serve. Não é mais um diferencial, né? É o que talvez seja interessante falar para o público, de maneira geral, que é o seguinte: uma construtora, uma indústria que já tá, de construção que já está mais evoluída, ela sabe disso, ela já vai atrás desse cara. Agora, o cara que compra no varejo, ou seja, compra na casa de material de construção, ele não tem essa consciência. Então, desenvolver essa consciência de exigir da casa de material de construção que o produto que ele está vendendo esteja em conformidade às normas é muito complicado. É um novo movimento que a gente tem que começar. É o varejo. Concordo. É informar o consumidor que ele pode estar contribuindo por uma prática, eu chamo até de ilegal. Eu diria criminosa. Porque, vamos falar a verdade, hoje, os nossos impostos não são essas coisas. Este cara que faz um produto em não conformidade, ele também age em não conformidade em outras questões dentro da fábrica, ou seja, fiscal, financeiro, uma série de coisas. E esse cara não age de maneira legal. Então, é uma concorrência desleal. Concordo. Entendeu? Uma concorrência desleal, é brutal. Se você falar mesmo de imposto na veia, o cara ele é uma Ferrari por mês que o cara tá lucrando ali, brincando em cima. Se for falar de um cara que produz igual, grande produtor do estado de São Paulo, pega o correto, um grande produtor do estado de São Paulo, tipo, bagunçado. Cara, é tipo uma BMW top, quase uma Ferrari por mês que esse cara tira só de sonegação de imposto e outras coisas em cima do cara que anda redondinho correto. Então é muito desleal. É muito desleal. O cara pode baixar o preço lá embaixo que você não... E o que o cara, cliente final quer, na verdade, né? O preço mais baixo. Para encerrarmos, eu queria pedir para vocês dois deixarem um recado. Se vocês pudessem deixar uma mensagem final para os decisores de construtoras sobre o papel da alvenaria cerâmica na construção do futuro verde das nossas cidades, qual seria? Vou deixar mulheres primeiro. Bom, eu acho que é bastante importante observar essas questões de legitimidade do produto, daquele fabricante. Olhando para uma pauta de sustentabilidade, é interessante consultar o SIDAC, que é o Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção, que traz os indicadores de carbono incorporado nos materiais. Então, você tem ali um número da pegada de carbono daquele bloco. É um sistema do Ministério de Minas e Energia que o CBCS opera. As jornadas setorais de baixo carbono estão entrando no projeto do PBQPH, do Minha Casa Minha Vida, também para legitimar e para criar uma corrente de fabricantes do bem, né? Que aquela primeira etapa está tudo certo e já estão indo para um rumo de descarbonizar, de tornar os seus sistemas mais eficientes. E parabenizar a Itacer por estimular aí o setor a buscar menos desperdício, mais produtividade com baixo impacto ambiental. Acho que a Clarice falou tudo, mas assim, falar um pouquinho da questão é que é o compromisso nosso, na verdade. É um compromisso que, ao meu entender, ele veio de berço. A minha avó que ensinou meu pai, que me ensinou, eu vou ensinar meus filhos. Eu acho que esta responsabilidade... não é uma questão da indústria de maneira geral, mas eu acho que é uma questão de educação mesmo, educacional mesmo. Então eu entendo assim que nós precisamos nos educar para entender todo esse movimento e o quanto isso é importante para a sustentabilidade do nosso país ao longo da nossa vida que a gente quer. Então eu entendo muito mais uma questão educativa hoje. Estamos passando por um processo mais educacional do que um processo efetivamente de outras coisas mais pesadas.
reiterar aqui, gente, pede o PSQ, por favor. Cobre o PSQ do pessoal aí, vai. Da sua loja de material de construção, porque realmente, por incrível que pareça, não deveria ser um diferencial. Deveria ser tipo assim, obrigação do cara. Mas, infelizmente, ainda é uma questão diferencial. Agradecer de novo, prazer estar aqui com vocês. O público aqui assistiu a gente até agora e se quiser me seguir nas redes sociais, qualquer uma delas, procura aí Constan Froline que vocês vão me achar. Froline com 2 L's. Bacana. E cbcs.org.br Senão vamos puxar sua e cidac.org.br para o Sistema de Informação. Perfeito. Muito obrigado a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Que bate-papo enriquecedor, né? Itacer, educando o presente e construindo o futuro. Até o nosso próximo encontro.